bem-vindo ao canal Super Sociologia. Eu sou Salviano e estas aulas compõem a nossa playlist para o vestibular seriado da Universidade de Pernambuco, o que não invalida você de qualquer lugar desse Brasil e do mundo de assistir às aulas porque elas são fundamentais para a compreensão não só do mundo, mas de conteúdos que vão aparecer por aí. Nesta aula nós vamos tratar especificamente da relação entre sociabilidade, socialização, contatos sociais e como isso tudo está inserido nessa grande salada que é a sociedade. E então é interessante a gente considerar que viver em sociedade só é possível porque nós temos capacidade de interagir entre nós. E essa capacidade de interagir é chamada de sociabilidade. Alguns autores vão dizer que é uma capacidade natural que a gente tem de viver em sociedade. Isso é uma questão bem cheia de debates, que a gente não vai entrar nesses debates aqui. Mas é interessante notar que quando a gente fala de vida em sociedade, ela acontece porque nós somos capazes de viver com outras pessoas. Isso é chamado de sociabilidade. E é porque nós somos capazes de viver com outras pessoas que nós podemos passar pelo processo de socialização. O que é que caracteriza? O que é como se a gente fosse definir socialização? Seria definido como? Socialização é o processo de integração que a gente é levado a passar, que faz com que a gente não só compreenda e faça parte de uma sociedade que tem regras, tem costumes, tem crenças específicas e é graças a esse processo de socialização que a gente consegue viver em sociedade assim de maneira harmônica, né? Tem uma outra divergência, algumas são bem maiores, mas ainda assim é dentro desses limites todos bem harmônica. O processo de socialização, ele continua enquanto a gente vive. Começa com a família, passa pelo processo de educação através de escolas e vários outros âmbitos. Dê uma olhadinha na nossa aula sobre instituições sociais, que vai ajudar você a entender ainda mais esse processo de socialização através desse sistema interrelacionado. Essa socialização, ela acontece em qualquer âmbito que a gente queira viver, que a gente deseje fazer parte. Então, a gente passa por um processo de socialização para viver em família e através desse início a gente vai viver em sociedade. Em sociedade, você vai se adequar ao grupo dos funkeiros, chão, 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 chão. Então, você vai passar por um processo de socialização que vai desde a forma de se vestir, a maneira de falar, da mesma forma que se você for fazer parte do grupo dos pagodeiros, o grupo das pessoas de samba, das pessoas de brega, de qualquer coisa. E até na escola, o grupo do pessoal que curte mangá, o grupo do pessoal que gosta de forró, o grupo do pessoal que não gosta de nada. Isso tudo requer um processo de integração e isso é chamado de socialização. Mas a socialização só acontece através de contatos. Vocês, nós, nunca podemos fazer parte de nenhum desses grupos, seja eles quais forem que a gente listou aqui, sem entrar em contato com outras pessoas que compõem esse grupo, que pensam de maneira parecida e que estão no nosso cotidiano o tempo inteiro. Então, os contatos sociais são fundamentais para que o processo de socialização aconteça e a gente só consegue entrar em contato com essas pessoas e passar por esse processo de socialização por causa da sociabilidade. Só que os contatos sociais, para fins didáticos, eles podem ser de dois tipos: o contato social primário e o contato social secundário. O contato social primário é aquele que acontece marcado por emoção, por afetividade, no sentido de que nós nos relacionamos com as pessoas e com os grupos porque há uma emoção ali inserida. Exemplo de contato social primário, aquele que acontece com os familiares, aquele que acontece com a vizinhança, aquele que acontece com os amigos da escola, com os amigos da praia, com os amigos do local que você nasceu, se você já não mora mais nesse mesmo local. Isso tudo é contato social primário, que é diferente dos contatos sociais secundários, porque os contatos sociais secundários, eles estão ligados a uma razão, a um motivo deles acontecerem.
Os contatos sociais secundários, eles têm começo e têm fim. Eles são impessoais, eles são objetivos. Exemplo, você fala com um taxista e você vai lá e olha, eu quero ir de tal lugar para tal lugar. Pagou a corrida, foi embora, tchau, acabou. É um contato secundário. O contato que você tem com o cobrador do ônibus. Então, você chegou lá, pagou a passagem, recebeu o troco, então colocou lá o cartãozinho, passou a digital, passou, acabou o contato ali. É um contato secundário. A partir daí, a gente vai ampliar essa perspectiva e a gente vai notar que quanto mais complexa for a organização de uma sociedade, maior é o número de contato secundário, contato impessoal, contato objetivo. Se você for olhar ao seu redor, você vai ver como há muitos contatos secundários, por exemplo, no prédio onde você mora, no condomínio que você vive, e é o tipo do opa, tudo bem? Oi. E só. Quanto menos complexa for a vida em um grupo ou em uma sociedade, então a gente vai ter uma prevalência dos contatos primários. Então há uma afetividade maior, uma emoção, é a vizinha que bate lá e leva aquele prato de bolo, que vai lá e diz, olha, chega aqui, eu preparei um guisado, vamos almoçar junto, vamos jantar. Então, quanto mais complexa a sociedade, maior é a prevalência de contatos secundários, objetivos e impessoais. Quanto menos complexa, a gente vai ter uma prevalência de contatos que são chamados contatos primários. É esse somatório de contato primário, contato secundário que compõe o processo de socialização, porque nós somos o tempo inteiro marcados por esses contatos e é através desses contatos que a gente vai introjetando as regras, as crenças e automaticamente a gente vai se enquadrando, vai fazendo parte da sociedade em que a gente vive. E é nessa perspectiva que é importante que a gente leve em consideração a interação. As formas de interação social são as mais diversas e são essas formas de interação que compõem o que a gente chama de processos sociais, que podem ser de agregação ou de desagregação, mas isso é assunto de outra aula que está lá na nossa playlist de processos sociais. Então, lembre, nós vivemos em sociedade porque nós temos a habilidade, nós temos a capacidade de nos relacionar. Isso é sociabilidade. E o processo que garante a gente a inserção na sociedade que a gente vive é socialização, que acontece em vários âmbitos. E só há esse processo de socialização porque a gente entra em contato com várias pessoas e vários grupos. E assim a sociedade, ela se organiza dentro da mais contraditória harmonia social. Gostou da aula? Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página facebookiana, o Super Sociologia, e acesse a nossa página, ou melhor, o nosso site, o penseforadacaixa.blog.br.